E aí, Guilherme, prazer conversar com você. Fala. Valeu aí por dar essa oportunidade para nós e trazer mais informações sobre o mercado imobiliário para a gente. Fala aí sobre você, Guilherme, e sobre a Caputo. Não, tranquilo, cara. Primeiro, assim, eu que agradeço pelo convite, Vinícius. É muito legal poder falar com vocês, poder falar para o pessoal da Fortuna sobre um assunto assim que muito investidor fica com a pulga atrás da orelha, né? Assim, querendo saber se é realmente uma boa, se não é. Mas, então, eu sou o Guilherme Paiva, eu sou CEO da Caputo, economista. É, Minha certificação está vencendo, só que eu sou certificado como especialista em investimento pela Ambima também. Então, trabalho com o mercado imobiliário desde que eu fundei a Caputo, eu trabalho com investimentos também já tem uns 3, 4 anos aí. É, então, uma pequena consultoria, mas isso não vem ao caso, não é o assunto aqui hoje. E bem, na Caputo o que a gente faz, né? A Caputo é uma plataforma de dados e análise do mercado imobiliário, onde a gente coleta diversas informações do mercado imobiliário, também referentes ao mercado, né? Então, a gente tem dado de anúncio de imóvel, dado de transação real, dado de demografia, socioeconômico, se tem escola, hospital, todas essas questões que envolvem o mercado imobiliário, que a gente usa para gerar diversas análises. Então, a gente pode trabalhar tanto com uma valoração de mercado do imóvel, quanto seguir tendência de índices. E aí, assim, quando eu falo índices, geralmente o pessoal vai direto, não, preço por metro quadrado, variação, não sei o quê. Na verdade, a gente pode passar por tudo, assim. Se você pensa num ponto aí na sua cabeça, coloca um raio de, sei lá, 3 quilômetros nele, a gente consegue te falar a média de banheiros em salas comerciais nesse raio. Que Então, loucura! a Caputo trabalha com entregando inteligência, entregando dados. A gente tem uma plataforma para quem quiser entrar e a gente também trabalha com comercialização dos dados em si, mas aí são para clientes maiores, imagino, né? Interessantíssimo. Hoje nós vamos falar aí, tocar um pouquinho na ferida na ferida não, no amor dos brasileiros, que são os imóveis, né? É, Porque muita gente, por mais que a gente gosta de FII, tem alguns problemas no FII e nos imóveis também, né? Dos dois lados tem vantagem e desvantagem. com E certeza. aí, Guilherme, jogar a bomba para você, que é falar um pouquinho da perspectiva do FII, vantagem e desvantagem, e dos imóveis também, levando em consideração todos os problemas que a gente já sabe, que é inflação, essas questões todas que você já está cansado de saber. Cara, assim, primeiro, eu acho que a gente está num momento muito bom para a gente conversar disso, porque a pandemia, por incrível que pareça, conseguiu mexer até assim, no mercado que não mexe tanto, né? Que é o mercado imobiliário. Então, a gente viu nesse último ano assim, algumas variações de preços, principalmente de imóveis residenciais, aumentando, tendo alguma diferença, assim, um gradiente puxando assim fora dos grandes centros, né? Teve muita gente que decidiu assim, já que eu vou ficar trancado em casa mesmo, então eu vou ficar trancado numa casa boa, num lugar bom. Eu mesmo acabei saindo de uma capital, fui para um lugar perto da capital, mas um pouco mais no interior. Eu vi muita gente fazendo isso e os dados mostram que está tendo isso. Então, assim, mas por que assim, qual que é o melhor investimento, assim, é ter fundo imobiliário, é ter imóvel diretamente? Depende muito, no final das contas. O que é um fundo de investimento imobiliário, né? Os famosos FIIs. Eu falo FII porque eu sou mineiro, então o mineiro fala FII mesmo. Mas o fundo imobiliário, ele é um fundo, igual a gente tem fundo de ações, fundo de renda fixa, então é toda aquela coisa de assim, é um condomínio de pessoas que se juntam com o objetivo de realizar algum investimento setado pelo gestor do fundo e pelo administrador do fundo. Então, nisso ele não se diferencia em dado, você tem cotas, você tem valores de cotas que você vai comprar a sua cota e espera-se que ao longo do tempo elas vão valorizando, né? E, assim, nos fundos imobiliários, a gente tem duas distinções, geralmente, que o pessoal às vezes não pega. A gente tem os fundos que são chamados os fundos de tijolo e os fundos de papel.
Fundos de tijolo são os fundos que realmente compram imóvel, tem imóvel na carteira, mantém imóvel da carteira, seja para compra, depois para venda, seja para aluguel mesmo desses imóveis na carteira. Então, a gente tem fundos aí que, por exemplo, são donos de shoppings, que o intuito aí é você comprar o imóvel, manter o imóvel na carteira e ter rendimentos com os aluguéis. Você também tem alguns outros fundos que são de compra e venda de ativos. Esses estão meio embaixo, mas ainda existem. Você tem os fundos de papel, que são os fundos principalmente de recebíveis, no geral. Então, eles compram ativos que são lastreados em imóveis. Então, os famosos CRIs, né, Certificados de Recebíveis Imobiliários, as LCIs, Letra de Crédito Imobiliário, tem a LIG, agora a letra imobiliária garantida. Então, eles compõem uma carteira de recebíveis imobiliários através desses títulos. E aí a ideia é que, né, o título vai entregando para você um rendimento. Então, essa é a primeira coisa, né? Porque você pode investir diretamente em recebíveis imobiliários através de um FII que vai te dar acesso, por exemplo, a um CRI, que hoje é só para investidor qualificado, então acaba limitando bastante o acesso a vários investidores. Às vezes você é um investidor que não entra na categoria de qualificado, mas quer ter um CRI na carteira, tal, através desses fundos que você pode trabalhar. Uhum. E bem, isso tem várias vantagens, que a maior vantagem de todas é a liquidez, né? Que é a maior desvantagem de você ter um imóvel físico com você como proprietário, né? Quando você tem cota de fundo, fica muito mais fácil comprar e vender essas cotas. Principalmente com os FIIs listados em bolsa, que você tem acesso aí a diversas coisas. Você pode comprar, vender, acho que existe até aluguel de cota de fundo, então diversas vantagens nesse sentido aí você trabalhar. Uhum. O que não é tão legal de FII, na minha opinião, é que assim, a gente viu uma explosão muito grande de procura por fundos imobiliários nos últimos tempos, mas a gente esquece um pouco que os fundos eles acabaram não saindo muito. Então, a gente tem uma concentração muito grande de fundo imobiliário atuando na cidade de São Paulo, o que não tem nenhum problema, um baita do mercado, o maior mercado imobiliário do país e tal, mas é um mercado extremamente concentrado. Então, assim, eu costumava dizer alguns anos atrás que você vai comprar um FII, beleza, saiba que você está comprando um pedaço, 1 metro quadrado na Faria Lima. Se a Faria Lima está indo bem, ótimo. Se a Faria Lima não estiver indo bem, não tem o que fazer. Então, assim, acaba que muitas vezes, eu acho que até mesmo montando uma carteira de FIIs, você acaba ficando um pouco diversificado, né? Você fica, querendo ou não, concentrado em um mercado muito específico, que é o mercado de São Paulo. Pode ser o melhor mercado, pode ser o mercado hiperlíquido, especialmente para imóveis de alta, são os AAAs, né, que o pessoal fala, AAA, AA, Uhum. mas mesmo assim você acaba concentrando muito num local. Você está começando até alguns FIIs que estão comprando fora de São Paulo, principalmente na região sul, tem um de logística agora que eu esqueci o nome especificamente, né? Não sei nem se eu poderia falar, mas tem um que está comprando mais na região sul, então está começando até essa diversificação do país, porém ainda tem isso. Agora, imóvel, né? Imóvel, o que é? Primeiro que imóvel, você tem uma manutenção muito alta, né? Assim, a manutenção de você ir ter um imóvel, você ficar cuidando do imóvel, pagando condomínio, pagando IPTU, enquanto ele não está alugado, IPTU acaba sendo também. Você acaba tendo que ter um conhecimento maior da região que você está comprando. Então, você tem que bater perna mesmo, ver como é que é a região, Uhum. tentar entender como é que ela está construída, o que ele faria sentido ou não. Então, assim, acaba você tendo que ter uma manutenção maior em relação a isso. Coisas que são automáticas no FII, né? Essa manutenção, entrou inquilino, saiu inquilino, tal, acaba que você fica muito concentrado em um. Porém, qual que é o benefício de você ter um imóvel próprio? Bem, primeiro que você faz o que você quiser com ele, compra onde você quiser, vende quando você quiser, aluga do jeito que você quiser.
tudo isso. Você que manda realmente no imóvel, você não está participando de um condomínio, você não está ficando nisso. E com isso, você acaba podendo investir em locais que você pode conhecer muito bem, só que um fundo imobiliário que tem um foco mais, igual eu falei, região Sudeste, Sul, muito pouco no Nordeste, você acaba tendo uma situação que você precisa entender um pouquinho melhor da região, você pode tomar proveito dessa região. Sem Uhum. contar que patrimônio é sempre bom você ir construindo um patrimônio que é corrigido pela inflação ao longo do tempo de uma maneira bem sólida, né? Então, ativos reais como imóveis, que ao contrário de cota de fundo é investimento em ativos financeiros, né? Por mais que eles É, invistam em imóveis, eles não têm a correção automática pela não, inflação, porque eles podem comprar imóveis, podem ter imóveis, só que o valor do imóvel não necessariamente se reflete nessa alteração da cota do fundo. Então, quando você tem um ativo real na sua carteira, no seu portfólio, na sua pessoa física, enfim, do jeito que você controlar, você tem essa, digamos assim, garantia contra a inflação. Uma observação que eu faço aí, no entanto, é sempre lembrar que, por mais que você tenha entre aspas, garantia da inflação, você também tem que entender do mercado, que é isso que eu estou é, falando. Então, não adianta, por exemplo, você querer, agora, vamos supor, comprei uma sala comercial no, sei lá, 5 anos antes, 5 anos atrás. Entrou pandemia. Infelizmente, teve uma baixa muito grande durante a pandemia por procura de salas comerciais. é verdade. Então, você podia até estar ganhando a inflação, mas você ainda teve o risco de mercado, aí, da flutuação do preço do mercado. Então, não adianta você querer vou vender agora 5 anos depois, no meio da pandemia, e querer que o valor de mercado reflita totalmente isso. Mas eu acho assim que pessoas que compram imóveis, têm imóveis na carteira, têm o maior benefício de todos, que é exatamente a baixa flutuação, geralmente, de valores. Uhum. Então, eu vi assim, uma das razões de ter começado da Caputa até para entender como é que funcionava essa flutuação, porque eu via, assim, às vezes numa crise, né? A crise que a gente teve ali em 2015, 2016, a gente não viu isso tão refletido nos preços dos imóveis. A gente viu muita pouca procura, reduzindo bastante a liquidez do mercado, mas os preços em si continuavam mais ou menos ali na mesma faixa, flutuando um pouco. E isso acaba sendo um dos grandes benefícios. Você tem um risco muito menor quando você coloca um imóvel na sua carteira do que você teria sem ele. Ah, Acho que eu que falei legal. demais, não? Não, interessantíssimo, você tá louco. A gente trouxe outra pergunta também que eu acho que é bem interessante. E eu acho que você começou a pegar nela um pouquinho, principalmente na parte de liquidez, né? Porque liquidez para quem investe é uma coisa assim, para quem investe no longo prazo, tudo bem, mas para quem investe no curto, liquidez é um aspecto interessantíssimo. Mas o imóvel, por mais que ele não tenha tanta liquidez assim, é mais fácil você conseguir uma ineficiência e, igual a gente estava conversando anteriormente, chutar um preço aí e acertar um preço legal, alguém comprar. Isso por causa da liquidez dele. E aí eu coloquei uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal. Qual que seria a importância de colocar um imóvel dentro da carteira de investimento para o investidor? Primeiro, esse aspecto aí, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho sobre a inflação, liquidez, e mostrar a importância. Porque nem tudo é o extremo ali, o FII é o melhor, mas o investimento é um agrupado. Você usa o FII porque você tem um pouco mais de liquidez, você vai usar um imóvel, um ou dois ou três, se tiver uma grana boa, para te proteger um pouco mais da inflação e ganhar ali no bem longo prazo ali, você não está preocupado com liquidez. Então, o investimento é um conjunto. E eu gostaria de perguntar a você qual seria a importância do investidor ter alguns imóveis na carteira de investimento? Eu acho assim que independente
da modalidade, né? Se é FII, se é imóvel próprio, acaba que a grande importância é, querendo ou não, você recebe mensalmente um valor, estando um imóvel alugado, a princípio, né? Você vai receber esse valor, você vai conseguir ter um retorno de juros muito, muito constante ali, que às vezes a gente não vê, ou vê apenas em aplicações muito, muito baixas, né? E Uhum. acaba que, por exemplo, você assumindo, né, que o imóvel está variando com a inflação, a gente teve no último ano quem estava ganhando 100% do CDI, na verdade, perdendo dinheiro, porque a inflação está mais alta nos últimos 12 meses do que a Selic média, né? Então, a gente vê assim, primeiro ponto é você tem uma remuneração mais ou menos fixa com isso. Outro ponto é que, exatamente porque imóveis são pouco líquidos em geral, você acaba tendo contratos maiores, principalmente aí se você tiver um imóvel residencial, você pode tentar amarrar durante mais tempo, apesar do contrato padrão ser de 2 anos ou 36 meses, tal, você acaba podendo amarrar durante mais tempo um aluguel. Uma família não vai querer muito mudar de casa, assim, dependendo, então você acaba tendo uma fonte de renda mais fixa, até mesmo com imóveis comerciais, sede de empresa não Uhum. muda de um dia para o outro, né? Uhum. Então, você acaba tendo esse benefício, assim, que, por um lado, é mais difícil de vender quando você precisa de dinheiro, por outro lado, acaba com você tendo ele na carteira, acaba ficando mais fácil ter esse rendimento mais garantido a longo prazo. Baixa flutuação de preço, eu já tinha comentado, é algo que ocorre, assim, até mesmo em mercados, em momentos igual a da pandemia, que está tendo uma flutuação maior de preço, acaba que é menos do que algumas variações que a gente vê no mercado acionário, por exemplo, que às vezes a gente fica se perguntando quem que tá louco, eu ou o mercado, né? Mas tem isso. E eu acho que isso já compassa, na verdade, os benefícios de ter tanto um FII quanto um imóvel próprio, né? Eu adicionaria aí, talvez, que nos FIIs os proventos são sem tributação do imposto de renda também, Uhum. né? Que acaba sendo uma coisa bem atrativa, um aluguel no imóvel próprio, não necessariamente, né? Tem que dar uma olhada direitinho nisso. Mas para investidores a longo prazo, eu acho que, assim, se você tem um objetivo de longo prazo que é principalmente gerar renda no futuro, o investimento em imóveis é muito bom para isso, é uma segurança. E assim, até entrando no lado mais comportamental, né? Você tendo um negócio que você não vende fácil, você acaba segurando um pouco mais os seus ímpetos de acompanhar o mercado, de tal. Você acaba pensando um pouquinho melhor antes de fazer as coisas, que é sempre bom. Sim, sempre não, mas na maioria das vezes costuma ser melhor do que fazer as coisas no calor do momento. Verdade, é verdade. Principalmente igual eu creio que não é que o pandemia foi uma surpresa, né? Ela já estava vindo aos poucos, dezembro, início de dezembro ali, já estava vindo, já estava dando sinal. Mas quando a pessoa que não está bem estabilizada, não tem um plano certinho, hoje todo mundo fala que compra, né? Quando cai, mas não é todo mundo que faz isso, não. Muita gente entra em desespero e eu não julgo, é comum, é normal, né? A Uhum, verdade é essa. com Ô, certeza. É Guilherme, assim, é muito difícil, né? Principalmente quando a gente viu aquela queda na bolsa em março do ano passado, foi difícil. Foi é, assim, para o investidor foi um momento assim de ver realmente quem tinha estômago de ferro, quem ficou mais desesperado. é verdade, é verdade. Não, realmente quem está no início e viu uma coisa dessa acontecer, colocou ali seu dinheirinho esperando que ia continuar subindo, é desesperador, é desesperador. Mas para quem tem mesmo assim machuca, não vou mentir não. Você vai ali fazer o preço médio, você vai ter que comprar mesmo comprar bastante, né? Vamos dizer assim, para recuperar o preço de forma mais rápida.
enfim. Ô, Guilherme, eu queria agradecer você por ter dado essa força para a gente, ter trazido conteúdo bem legal e trazer sobre a Caputo também, que é uma empresa interessantíssima, tem uma proposta interessantíssima. E muito obrigado por ter vindo aí falar com a gente. Que é isso, eu que agradeço o convite, foi um papo muito legal. Eu sei que eu sou meio verborrágico, às vezes, em relação a isso, mas é que é um assunto extremamente interessante, por incrível que pareça. E assim, eu tô super feliz de ter participado, Vinícius. Sempre que precisar, pode chamar aí. E o pessoal, se quiser entender um pouco mais de mercado imobiliário, a Caputo tem um blog muito bom, que a gente até passa um case de investimento imobiliário muito legal. Ele está em 4 partes no nosso blog, então não precisa sentar e ler tudo, mas eu uso os dados da Caputo agora já são mais antigos, mas para gerar exatamente isso, um portfólio a partir de alguns imóveis em bairros estratégicos aqui Que de Belo legal. Horizonte. Usando assim, Markowitz, um Uhum. clássico, mas é um jeito já diferente de pensar Com certeza. no ponto de vista de investimento imobiliário, né? Então, já é interessante, já é algo a se fazer, né? E a se pensar. Que Então, legal. precisando aí, o blog da Caputo é uma ferramenta muito boa e tendo interesse, a plataforma da Caputo também tá disponível para quem tiver interesse. Sensacional. Obrigadão, viu, Guilherme? Que é isso, eu que Valeu. agradeço. Valeu.